Um pouquinho o que é a Semana Senac de Leitura, tá? Essa é a 9ª Semana Senac de Leitura na rede Senac, que é um evento institucional de incentivo à leitura, idealizado pela Gestão de Bibliotecas e Gerência de Comunicação e Relações Institucionais. A rede de bibliotecas é composta por uma equipe multidisciplinar. Por mais de 15 anos, realizou nas unidades as feiras de trocas de livros. Os campos e as unidades complementavam as ações com atividades, como encontro com o autor, rodas de conversa, exposições, palestras e muito mais. Diante de a diversidade de ações e com o intuito de incentivar e promover o acesso à leitura, ficou evidente a necessidade de fortalecer e atender a demanda que a comunidade escolar e acadêmica precisava. Um espaço para a literatura nas escolas Senac. As bibliotecas do Senac São Paulo, desde a sua estruturação, têm como objetivo estimular a busca autônoma pelo conhecimento, tendo como premissa o acesso livre aos espaços, proporcionando incentivo à leitura por meio de ações culturais e educacionais. Eu quero fazer aqui, para esse evento, fazer alguns agradecimentos. Para esse evento acontecer hoje aqui, muitas pessoas trabalharam, né? Dentre elas estão a Anelisa, do setor técnico, o Tiago, do setor técnico, a Tamara, do setor técnico, o Fernando, também do setor técnico, a Fabiana, do setor técnico, o Rafael, de compras, o Cleverson, da manutenção e a equipe que ele trabalha junto, a Lucimara e a equipe de limpeza, todo o pessoal da DigiSystem e a Andréia, gerente. Tem outras pessoas que trabalharam para que esse evento pudesse acontecer. Eu peço desculpa caso eu não tenha mencionado alguém. E agora eu quero chamar aqui para vocês o Bruno Grossi. Gostaria de ouvir aplausos. Boa noite. Boa noite. Bom, meu nome é Bruno e vou falar sobre o papel da arte, desenvolvimento e apoio ao pessoal autista. E eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, por conta da arte, por conta desse apoio, porque eu sou uma pessoa autista e há pouco tempo atrás eu não conseguiria estar aqui, né, falando para vocês. E vou mostrar um pouco de como que eu consegui desenvolver isso e como que a arte pode, às vezes, salvar a gente. Tá dando luzinha ao invés de passar. Bom, os dois lados. Então tá, gente. Então, me apresentando, né? Eu tenho 44 anos, eu sou escritor e ilustrador de livros infantis. Mas eu sou formado em comunicação, tenho algumas pós-graduação. Na comunicação, em criação, arte-terapia e agora estou fazendo de transtorno global de desenvolvimento. Junto com uma pessoa autista, geralmente vem um pacote, né, que não é, a gente não tem ideia, a gente ganha logo várias coisas juntas. Então, eu sou autista com altas habilidades de superdotação, transtorno de processamento sensorial, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, bipolaridade depressiva, e geralmente as pessoas autistas se carregam um monte de coisa junto. E aí eu vou falar um pouquinho
desse processo meu, em 3 fases, que é eu quando criança, que era uma criança já atípica, né? Mesmo não tendo o diagnóstico, eu tive o diagnóstico tardio, mas eu sempre fui uma criança que era adiantada, que aprendia muito rápido, que era super encapetada, com hiperatividade e tudo mais. E aí, quando criança, eu não dava conta de, às vezes, de esperar as crianças da sala aprender, porque eu aprendia rápido e não tinha paciência, então eu tumultuava a sala. Então era um inferno, porque eu ficava rodando, eu levantava e fazia um monte de coisa, porque eu já tinha aprendido ali. E com isso eu era aquela criança problema, né, na sala. Só que eu era muito bonzinho, isso que amenizou a situação, porque eu respeitava os professores, e aí todos falavam, né? Minha mãe ia para as escolas toda semana de reclamação, mas eles falavam que, apesar de tudo, eu respeitava, só que eu não tinha paciência de ficar dentro da sala. Só que na minha época não tinha muitos diagnósticos, né? O diagnóstico veio nos anos 90, e aí eu já era adolescente, então eu só era uma criança esquisitinha ou fora do padrão. E aí chegou a adolescência, né? E a adolescência veio várias questões juntas, porque começou a apresentar muito essa parte de depressão, muitos questionamentos de por que eu não era aceito nos lugares, por que eu gostava de ficar mais com as meninas do que com os meninos, por que eu não gostava das brincadeiras de menino, por que eu era excluído das turminhas dos meninos porque eu colecionava papel de cartas com as meninas, e eu tenho minha irmã e eu gostava muito das coisas que minha irmã gostava, e aí eu comecei a questionar muito. E as pessoas autistas, elas já se questionam muito por conta de não se adaptar aos lugares. Então a gente fica perguntando por que sempre, por que a gente não encaixa aqui, por que a gente não encaixa ali, por que eu não dou conta de fazer isso, se todo mundo dá conta, então a gente fica se cobrando muito. E quando não tem o diagnóstico é pior ainda, porque você não sabe o que você tem, você só sabe que você é diferente dos demais. E tem toda a cobrança social, toda a cobrança que a escola impõe, a família impõe, e quando você chega no mercado de trabalho, impõe, e a gente não consegue. E aí, quando chegou a fase adulta, teve um momento em que eu larguei tudo. Eu sou de Belo Horizonte, e aí chegou uma fase que eu estava explodindo por dentro e não sabia mais o que fazer. Então no momento eu estava trabalhando num jornal lá de Belo Horizonte, que é o Jornal Tempo. Eu era casado, fiquei casado 10 anos, e aí chegou um ponto que eu pedi demissão, separei, eu teve uma cidadezinha de interior de Minas, porque eu não me encontrava na cidade grande. E comecei a trabalhar por conta própria, porque eu não conseguia trabalhar nos lugares. Eu entrava nos empregos que eu queria, eu via o que eles estavam precisando, estudava de um dia para o outro, aprendia e fazia a entrevista, passava, mas o ambiente corporativo era extremamente agressivo para mim. E eu não conseguia manter, ficava alguns meses e pedia demissão. Eu estou falando rápido, porque no meio das apresentações eu vou explicar um pouquinho mais devagar. Gente, eu estou banhando esse trem aqui. Por onde eu tenho que contar? Ixi. Oi? Peraí. Você vai começando do antigo aqui, ó. Tá rolando. Oi? E aí, então, para começar, eu queria falar o que é o autismo.
queria saber aqui também, quem sabe o que é o autismo, quem convive com pessoas autistas. Tem muita gente aí que convive com pessoas autistas? Tem? Alguém aqui é autista? Não, né? Então, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento com prejuízo na comunicação, interação social e no comportamento. Essa é a forma técnica e a forma de existência do nosso cérebro. Então, peraí, gente. Não é uma mentira. Aqui, beleza. Então, só que eu escrevi de uma outra forma o que é o autismo, para poder explicar de uma maneira mais lúdica, que é o que eu já faço diariamente quando eu trabalho, né? Então, eu queria que a gente imaginasse que cada cérebro de uma pessoa é como uma caixinha de lápis de cor. Então, todo mundo aqui tem uma caixinha de lápis de cor. E o lápis de cor é aqueles de 12 cores, normal, que a gente compra na papelaria. E aí, de vez em quando, vem uma corzinha a mais ali, ou duas, mas a gente sempre usa as cores básicas. Esses são os neurotipos. Os neurodivergentes é aquela caixinha que você vê, aí tem aquelas cores metálicas, ou aquelas cores em neon, aquelas cores especiais, né? E aí a gente acaba comprando elas para ficar junto ali. E aí a gente começa a fazer uma inclusão ali. A gente pega todas as cores, coloca tudo no mesmo estojo, aí fica tudo bagunçado ali. Só que a gente acaba usando só as cores básicas. Então, são as cores que ficam melhor para o papel, que a gente colore, são as que combinam mais com certos desenhos. E a gente não usa muito aquelas cores especiais, às vezes até por não gastar o lápis, ou então por não combinar. Então é pouco. E aí eu faço uma analogia até da forma que a gente vê e sente o mundo, ou essa superproteção da família, né? Que é, não vamos gastar esse lápis não, porque uma hora a gente vai gastar, mas deixa ali porque tem pouco. E aí acaba fazendo essa confusão, e aí a gente acaba segregando também, porque acaba que vamos supor que o estojo seja a sociedade, e sempre pega as pessoas neurotípicas, que são as que dão conta de fazer tudo do jeitinho que querem, e as outras cores vão sobrando. E aí a gente tem que ver quais que são o que a gente pode usar dessas cores especiais, tá? que eu chamo da gente ver as habilidades que são essas pessoas neurodivergentes. Então, qual que é a ferramenta incrível dele, ou qual que é a habilidade que a gente... Qual que é a habilidade dessa pessoa neurodivergente para a gente prestar mais atenção? Porque a neurodiversidade, né, é uma coisa que está sempre em todo mundo é neurodiverso, todo mundo aqui é diferente. Só que a gente tem mania de ver sempre as coisas ruins das pessoas, né? Principalmente das pessoas neurodivergentes. Então, como as nossas habilidades não sobressaem tanto quanto as nossas deficiências, as pessoas prestam muito mais atenção nas deficiências ou no que a gente não dá conta do que na própria habilidade que a gente tem. E uma das coisas mais importantes que eu acho é a gente reconhecer essas habilidades que a gente tem, que é única,
e que pode, a partir dela, transformar a gente ou levar a gente para o mercado de trabalho, ou a gente pode usar essas ferramentas para lidar socialmente com diversas situações. E aí tem uma frase que eu gosto muito, né, que é essa: nós somos todos diferentes, a nossa beleza está na diferença, pois é ela que nos torna únicos. E é exatamente isso. A Daniela, um fato, uma pessoa que trabalha comigo, ela ia vir aqui hoje, não veio. E aí eu vim sozinho e eu estou completamente nervoso, querendo o suporte. Ela trabalha comigo, ela desenvolve os projetos comigo, então ela me dá força, porque há 2 anos atrás eu não poderia estar aqui. E aí eu escrevi um livro, eu vou apresentar para vocês, de uma peixinha que ela é autista. E aí conta um pouco da história de um personagem que no dia a dia só quer ficar afastado, e aí chegam outras pessoas, outros amigos, e ela é obrigada a conviver com eles, e aí ela consegue ver que ela consegue conviver. E eles aceitam ela, e eles juntos começam algumas aventuras. E quando ela achava que ela era o suporte, que eles eram o suporte, né? Ela também era o suporte deles para algumas coisas. Então a gente começou a trabalhar junto, e eu não conseguia. Eu tinha o produto, então eu escrevi, desenhei, mandei para a gráfica, fiz a edição, publiquei, e aí ela falou, e ela tem muito domínio da fala, ela é uma pessoa que a habilidade dela é ser líder, ela consegue falar, ela faz muitas palestras, ela tem muito conhecimento. E aí ela falou: então bora junto. Você tem o domínio da arte, eu tenho o domínio da fala, e vamos juntos. E aí foi no processo de que eu consegui o meu diagnóstico, que eu escrevi o livro. E no processo da gente trabalhar com o livro, ela recebeu o diagnóstico dela. Então a gente viu que é por isso que a gente deu muito certo, porque as ideias batiam. E o que faltava nas minhas habilidades, ela tinha. Faltava nas habilidades dela, eu tinha. Então a gente acabou indo para as escolas, indo para as empresas, indo para vários lugares para poder conversar sobre inclusão, passar um pouco da nossa experiência. E ela conta uma coisa que é muito engraçada. Então, a gente chegava nas escolas e eu ficava escondido. Então eu procurava um pilastra e ficava lá no pilastra olhando. E ela falando, falando. E aí ela olhava e falava assim: olha, você precisa falar, o livro é seu, o projeto é seu. E aí? A arte é sua. Pelo menos fala seu nome. Aí ela olhou no meu livro e passava para ela. Eu morria de vergonha. E aí ela brinca que hoje eu falo mais do que ela, e às vezes me deixa ela falar, mas é mentira que ela fala muito. E aí é bom, porque às vezes eu estou nervoso e deixo ela falar. E aí a ideia de nós somos todos diferentes, é bom a gente entender, porque a gente cai nisso aqui. Se a gente não entender que todo mundo é diferente, acaba acontecendo a exclusão, né, que junta a galerinha e que as pessoas acham diferente, não serve para ficar aqui. Ou as pessoas falam: olha, vamos chamar o pessoal. Aí fica o pessoal que se acha tudo normal aqui e os diferentes ali. Estão no mesmo lugar, mas não fazem parte, não estão juntos, né? A segregação, né, que a gente está fazendo aqui, as pessoas vão ouvir, quem não dá conta, quem é diferente, né, os demais aqui, fica na outra sala ali com uma outra atividade preparada para eles só. E a inclusão, que é todo mundo aqui, igual a gente está aqui hoje. Pode ter vários neurodivergentes aqui.
e não sabem. E é isso, para a gente poder saber. E aí eu entro no tema, né, que é o papel da arte nas nossas vidas e como que isso pode apoiar e nos desenvolver pessoalmente. A gente começa, né, eu coloquei como poda social e familiar, porque como a gente fala nas escolas, né, o primeiro lugar onde a gente sofre bullying é dentro de casa. E a gente acaba levando isso para as escolas e aí acontece o bullying que a gente está acostumado hoje. Então eu coloquei que a arte é uma forma, né, de expressão ainda marginalizada e descredibilizada. E aí eu queria contar uma historinha de uma criança que foi podada a vida inteira até a vida adulta. Então eu acho que eu tenho que ler porque é muito texto. Então, uma criança tinha muitas habilidades artísticas desde a primeira infância. Em seu teste psicológico aos 6 anos, no qual teve que fazer para definir se pulava de série por ser mais avançado que as outras pessoas, mostrou que seu QI era superior aos demais. E uma das habilidades que ele mostrou nos testes era uma extrema maneira de se expressar através do desenho. Essa criança gostava de decorar alfabetos que eram iconografias, como egípcio, fenício, cuneiformes, entre outros. Então era uma criança vista assim, super esquisitinha, né? Em vez de ficar brincando, ou até brigando mesmo, ficava lá, fim de semana vendo Telecurso 2000, nem sei se existe isso ainda, mas eu nunca senti, e vendo livros de história e decorando alfabetos estranhos. E aí essa criança cresceu, ela quis fazer belas artes, né? Depois do 3º ano, só que o pai, que era muito machista, muito generalzão, não deixou, disse que isso era coisa de mulherzinha, então como você é um menino, você não pode fazer. Então já corta o sonho. E aí a arte, que era um dos pilares para essa criança, não rolou. Então o que ela vai fazer? Se ela via como a arte como a salvação dela, como uma forma de desenvolver, o que ela tinha que fazer? Então ela acabou, né, privou dos seus sonhos para se adequar ao padrão social. Não conseguiu, pois ele era fora dos padrões. E durante sua vida adulta, foi em inúmeros médicos e terapeutas, esses que também não entendiam a mente dessa pessoa e viam sua arte muito soturna, macabra, e levaram para fazer o ECT, que é o eletroconvulsoterapia, é choque. E aí, o pai dessa criança morreu, os médicos se foram, ele foi trocando, e aí essa criança acabou se libertando, né? Não tinha mais ninguém para acordar ele. E aí, hoje, essa criança, que é adulta, vive da sua arte e está contando essa história para vocês aqui hoje. Tem humanos? E aí, eu mostro o tanto que é importante o papel da arte, né, na vida, que a gente às vezes acha que, quando eu falo que é marginalizada ou é descredibilizada, é porque muita gente acha que não se pode ganhar dinheiro com a arte. Então, e quase todas as pessoas que eu converso, as pessoas neurodivergentes, as pessoas autistas, quase todas são ligadas à arte, gostam de alguma ferramenta de arte, gostam de alguma coisa. E a importância da arte na expressão da comunicação humana. Porque muitas vezes a pessoa autista ela não é oralizada. Então ela não fala, mas ela se comunica. Então ela pode se comunicar
através da arte, através dos desenhos, através de textos. Hoje a gente vê muitas pessoas autistas de nível 3 de suporte escrevendo livros, e estão aí na internet se mostrando. Muita gente duvida, muita gente preconceituosa e diz que não são eles, mas a gente conhece essas pessoas. Então a gente sabe da possibilidade da arte de se comunicar. Então ela pode ser, essa arte, né, ela acaba podendo ser um canal dessas pessoas autistas se expressarem, tanto na parte de socialização quanto nessa parte de comunicação, porque a gente pode fazer diversos trabalhos, como até com arte-terapia, que às vezes a gente pode só liberar aquela expressão, aquela energia toda, né, que está guardada, como a gente pode promover eventos e fazer exposições e mostrar para o mundo, né, o trabalho dessas pessoas sem que elas possam também se esforçar tanto para poder tentar se oralizar, conversar com a pessoa, mas ela pode participar, ser um artista de exposição e tal, sem precisar falar com ninguém. Ela pode ficar no cantinho e receber os parabéns, vendendo. Então é uma forma de meio de subsistência, né? A pessoa ela pode trabalhar com isso. E aí a gente entra nessas diferentes formas de arte, né? Todas essas artes, qualquer, e ela pode ser adaptada para ser acessível e significativa para pessoas autistas, não só pessoas autistas, pessoas com qualquer deficiência ou qualquer tipo de pessoa. Essas atividades podem ser implementadas em ambientes educacionais e terapêuticos. Hoje, eu cheguei, né, aqui em Pindamonhangaba de manhã, e aí eu fui pro hotel e resolvi vir para cá, tá? O Carlos tinha me falado que ia ter uma apresentação, uma contação de história aqui, e aí eu vim. E eu achei a coisa mais linda do mundo, porque eu vou nas escolas e eu leio meu livro para as crianças, mas eu não faço contação de história. E hoje a Fabi, que estava fazendo a contação, ela com poucos adereços ali, com o mínimo que ela tinha, ela contou uma história que assim, eu fiquei muito emocionado. Ela contou uma história linda e com intervenção das crianças que estavam lá na sala também. E as mães dessas crianças estavam na sala também. E depois a gente começou uma discussão filosófica sobre o que é sonho, o que a gente sonhava, qual era o sonho de cada um. E isso aconteceu por conta do trabalho artístico dela. Então ela começou tocando tambor, começou a contar uma história maravilhosa ali, onde que entreteu as crianças, e a gente partiu para um outro patamar, que era os nossos sonhos, né? Então, eu até fui pego de surpresa que acabou chegando em mim, ela me perguntou meu sonho, e eu comecei a engasgar, e eu acho que é isso que a arte ela faz com a gente, né? Eu falei que eu sou escritor, ilustrador. Hoje eu vivo da minha arte porque eu tenho alguns livros publicados por uma editora aqui de São Paulo, já fui adaptado em algumas escolas. Os livros da Peixinho da Doroteia, a gente vai nas escolas, né, que são de produção nossa, né, independente, e a gente vive disso. E aí tem esse impacto a longo prazo, que a gente promovendo, né, essa inclusão através da arte. No meu caso, que teve essas podas, mesmo assim eu não parei de produzir arte, continuei pintando, continuei escrevendo. Eu tenho 6 livros publicados,
E aí demorou muito tempo para eu conseguir chegar aqui hoje, para eu poder conversar, né? Para poder conseguir mostrar o meu trabalho. Mas é exatamente esse impacto a longo prazo que eu falo, que se a gente não desistir, a gente consegue chegar onde a gente quer. As pessoas autistas, elas têm gostam muito de ficar sozinhas, gostam muito de ficar entre as pessoas neurodivergentes também. Acho que todo mundo ali pensa igual. Então é muito difícil a gente querer sair. Tem muita gente que sai, lógico, mas a maioria gosta de ficar mais na dela. Eu, particularmente, não gosto de viajar. Eu não gosto de ir para os lugares. Só que como eu amo o que eu faço, eu me coloco nessa situação, assim, né? Igual eu tive que fazer um movimento muito grande. Esse mês de abril é um mês de conscientização do autismo. Então a gente tem para muitas cidades, para muitos lugares. Então a gente tem viajado muito. E aí o fato de eu conseguir ir para a rodoviária, pegar um ônibus, parar numa cidade, pegar outro ônibus, vir daqui para São Paulo, pegar um avião e para BH, para dormir na casa da minha mãe lá, para ir para a Bahia, para uma palestra que vai dar na Bahia também. Então só de pensar todo esse percurso já dá um nó, assim. Aí eu tenho que ficar pensando, não, vou focar no de hoje, vou focar no de amanhã. E muitas pessoas são assim, né? Porque a gente tem grupos de pessoas autistas e eu recebo muitos relatos disso. Não sei como é que você consegue, não sei como é que você consegue. E aí eu explico, sabe, que é esse exercício, é fundamental. A gente tem que ir fazendo, e aí a gente vai acostumando. Quando eu chegar em casa, eu vou desmaiar, vou dar uma perda total ali, mas aí eu recupero e no outro dia a gente continua. Essa é a personagem, né? A peixinha Doroteia, e é uma tirinha que a gente usa muito para poder explicar o que é o autismo nível 1 de suporte, que as pessoas falam que é leve. E aí é ela, né? Essa fila prioritária, eu sou autista. Mas eu sou autista levezinho, né? Tipo, a procura lá que tá cheia de fila, cheia de gente. Aí a peixinha pensa, né? O tanto que é pesado, o tanto transtorno que é você entrar numa fila e esperar com aquele tanto de luz, aquele tanto de som. Eu estou pensando no supermercado, que é uma coisa super aversiva para mim. E o tanto que aquilo deixa a gente transtornado. E aí, às vezes, o nível 1 de suporte, né, a pessoa autista de nível 1 de suporte, ela não é vista, ela é muito normal para ser autista e muito esquisita para ser normal. Então a gente está naquele limbo, assim, né? Tipo, mas você consegue vir aqui, segurar o microfone e falar como é que você é autista. Só que ao mesmo tempo, eu não conseguiria trabalhar, talvez, aqui com vocês, ou estudar aqui com vocês, porque eu não consigo ficar na sala fechada, com muitas luzes e muita gente falando, muito cheiro. Isso são coisas que não são perceptíveis, né? E a gente usa, né, não sei se vocês conhecem, que é o cordão de girassol, que representa as deficiências invisíveis, e o cartão, que fala, né, o nome, ele fala que é autista, e aqui atrás tem o laudo que tem contatos de emergência. Porque diversas vezes no trabalho, o meu autismo levezinho, eu tive várias crises. E essas crises, as minhas crises, elas são de desmaio. Então eu tenho um processo que começa a ter muita dor de cabeça, aí eu começo a ter enjoado, começa a ter aquela aguinha quente na boca, você fala, não, vou passando mal. E aí eu começo a ter muita cólica e desmaio.
E foi assim a infância, a adolescência e a vida adulta. Então, às vezes, em Belo Horizonte, eu passava mal em Ismael e ficava na rua. Porque eu era cabeludo, tatuado, e as pessoas achavam que eu era drogado, ninguém chegava perto. Então eu ficava julgado. Aí no supermercado, passava mal, desmaiava, as pessoas não ajudavam. No trabalho, eu estou lá na pressão, quando eu fui formado em comunicação, eu trabalhei em algumas agências de publicidade, então é um caos de prazo e demanda e rápido. E eu ia passando mal e eu desmaiava. Eu falava com o vizinho assim do lado, ele falou, pega um sal para mim, você está caindo. Desmaiava. E aí o chefe, não, fica aqui, põe a perna para cima, que aí quando o cliente chegar, a gente fala assim, esse povo que cria é assim mesmo, cria de cabeça para baixo. E aí fica fazendo brincadeira com as desgraças alheias, né? Mas aí beleza, até então eu não sabia o que era, eu precisava trabalhar, eu precisava pagar a conta. E aí eu ia. E aí quando a gente tem o diagnóstico tardio, não é para mostrar para os outros, sabe? É uma coisa muito mais para a gente não avançar os nossos limites. E a gente não precisar passar por essas situações, que é ficar na rua, ficar no chão. Então, muitas vezes eu ia para bares com os amigos de faculdade, os amigos de trabalho, só para fazer parte da turma. E por mais que eu gostasse das pessoas, eu não queria ir, porque eu sabia que era merda. Então, aí com o diagnóstico eu sei o meu limite. Então, por isso, nossa, hipersensibilidade sensorial, não consigo ficar no lugar cheio, não consigo ficar com esse cheiro, não consigo todo mundo fumando, todo mundo bebendo, você começa a ficar com vertigem. Então eu sei o meu limite, então eu comecei a não ir, não vou, porque eu sei que vou passar mal. Então eu sei o que eu tenho, eu sei o meu limite. Se meu corpo não estiver legal, eu não vou. Se meu corpo estiver legal, até eu vou, mas eu vou embora em 10 minutos, se der alguma coisa, se eu aguentar eu fico. Aí beleza. Só que eu comecei a perder os amigos, porque eu não ia nos lugares, ou eu ia e passava mal, então eu ia, fingia que ia no banheiro e ia embora, e nunca mais voltava. E aí você falava, você sumiu, eu tinha que dar desculpa, e começou a ficar muito incômodo isso para mim. E aí você vai perdendo, essa amizade, você vai perdendo os grupinhos, e quando você não liga, onde sair, aí não saindo, aí na hora que você vê, você está sozinho. Então a maioria não tem muitos amigos, tem poucos amigos, mas para quem liga para isso é meio ruim, para quem não liga tá beleza. Mas é uma coisa chata. E aí eu comecei a falar, do cartão, porque se eu estiver no lugar, vamos supor, se eu estiver aqui e eu começar a ter uma crise, eu posso ir para um cantinho, sei lá, colocar na mão para alguém, julgar para alguém, assim, pelo menos a pessoa vai ver, olha, a pessoa é autista e tal, deixa eu pelo menos empurrar ele para ali, para não deixar no meio do caminho e ver o que está rolando, né? Mas é por isso que quando está concordando também, quando as pessoas sabem o que é, aí você já fica mais atento, né? Já fica de longe, já fala qualquer coisa ali, você vê alguma movimentação estranha, você já olha. Então, a gente conscientizar a sociedade, as empresas, que tem uma pessoa neurodivergente ali que pode ser ótima no serviço, mas ela pode ter uma sobrecarga naquele momento. Eu saí da arte, né, gente? Fui logo pro universo do trabalho. Mas é porque eu faço. É um bololô só. Então, a arte ajuda a gente a fazer a entender essas coisas. Mas é muito importante também a gente entender isso no ambiente social, porque quando a gente cresce, a gente tem que trabalhar. E a gente trabalhando, a gente paga as contas. Então, vocês vão se deparar com várias pessoas autistas daqui a pouco, porque os pequenininhos estão chegando, né? Os autistas adultos estão escondidos por aí, não estão falando os diagnósticos, e autistas adultos fazem os tinas, então vai acabar lotando a galera, vocês vão ter que saber lidar com isso. E aí, deixa eu ver se passa. E aí,
adequações que a gente tem que fazer, tanto no ambiente social, no ambiente de trabalho, no ambiente, nesses ambientes corporativos, para saber, para conseguir lidar, né, com a pessoa autista e usar o que ela tem de melhor, as habilidades dela. Muita gente tem altas habilidades e a gente pode explorar essas altas habilidades como ferramenta para certos tipos de trabalho, porque a gente tem hiperfocos. Então, se a gente é hiperfocado no nosso trabalho, a gente vai ser foda, né? Vai ser melhor que todo mundo. A gente está hiperfocado, vai estudar, vai saber a dinâmica da coisa ali. Então, utiliza dessa ferramenta que essa pessoa tem para fazer certo tipo de trabalho. Aquele ambiente não está legal para ela, não vai aguentar ficar naquela empresa. Então, não tem uma salinha com uma luz mais baixa, uma luz, ou não tem muita gente, ou é um pouquinho mais separado, porque tem que adequar, né? Tem que ter essas adaptações para poder incluir, não é só jogar no meio da sala e falar trabalho aí. Então, por a gente não dar muita conta dessas questões, a gente usa a arte-terapia, às vezes, para poder trabalhar esse mecanismo de desenvolvimento, né, social mesmo, ou muitas vezes motor, e é uma ferramenta de apoio e desenvolvimento o resto da vida. Hoje, a gente trabalha muito, muito mesmo, e antes a gente tinha uma sexta-feira, eu, a Dani e algumas pessoas, a gente tinha sexta-feira de fazer arte. Vai ser o nosso dia de arte-terapia, para a gente poder ficar bem, né? E parar de pensar, porque a gente pensa muito e infinitamente rápido. Então a gente tem que parar, colocar as coisas no lugar, para a gente usar a arte para poder acalmar, para a gente conseguir depois dar seguimento nos trabalhos. E aí essa ferramenta a gente até tem que continuar com ela, sabe? A gente tem que usar ela para poder fugir um pouco dessa pressão que a gente sente e que a gente se cobra muito. E eu acho que para mim, né, assim, um dos pilares assim, do nosso desenvolvimento mesmo. Hoje eu vou mostrar um pouquinho do trabalho, do meu trabalho. Eu ilustrei já uns 50 livros de outros autores. Hoje eu ainda ilustro livros de outros autores, mas eu comecei a publicar os meus, né? Esse daqui, ó, que é As Aventuras de Ralph Carlos no da Lua, é a história de dois peixes que estão no maior tédio dentro do mar, né, no oceano, e eles querem ir para a Lua, mas só que o peixe não pode ir para a Lua, porque morre, né? Tem que sair da água. E aí eles querem. E aí eles começam a juntar um monte de bolinha já dentro de um caracol e voa. Porque se a gente quiser, a gente consegue. Então, a esperança e a força de vontade. Eles vão para a Lua. Eles vão para a Lua, todo mundo recebe eles assim, lindamente. As pessoas amam. Chegou pessoas novas e tal, e todo mundo gostando, dançando e tal. Acabou a festa. E aí eles olharam para trás e falaram, a gente podia voltar, né? Mas aí não tem jeito, porque vamos voltar. Aí uma estrela, e ele falou assim, olha, se vocês quiserem eu posso cair. Eu sou uma estrela cadente, e eu posso ir, sacrificar por vocês. E aí eles pegam não sei se é uma borboleta, né? Joga na estrela, e a estrela cai com eles na água. E aí a estrela ia morrer, que era uma estrela de fogo. Se ela cai em estrela de fogo, cai na água, morre. Só que aí os três falam assim, se não morrer, você pode ser da nossa turma, a gente pode te acolher. Você fez uma coisa boa pra gente, ela fez uma coisa boa pra você. E aí ela torna amiga deles e eles saem de uma aventura. Esse livro eu escrevi em 2009. Em 2009 e guardei.
quis mostrar para ninguém. Era só para mim mesmo. Era uma ideia que eu tinha de esperança, de amizade, mas isso não acontecia comigo. Né? Eu tinha um questionamento existencial imenso. E não tinha muitos amigos também. Então. Aí, em 2019, eu resolvi, estava limpando as gavetas, falei, quer saber, eu vou mandar para uma editora. Mandei, a editora gostou, falou, nós vamos publicar, você só precisa me passar o arquivo. Falei, olha, sem pagar nada, né? Não, a gente gostou, nós somos uma editora, não? Então tá. Aí eu, opa. E aí, eu não via isso como trabalho ainda. E aí mandei, eles amaram, publicaram, passou por vários editais, aí o livro, o povo gostou muito, as escolas adotaram, aí eu comecei a ir em eventos, aí viajei sozinho, primeira vez, e fui para dar uma palestra para 400 crianças, num auditório. Eu falei, como que eu vou conseguir isso? Mas aí, eu li o livro, né, para eles, gostando, e aí chegou uma hora que eu falei, e agora? Estou olhando para aquelas 400 crianças. E eu, inexperiente, eu não sabia mais o que fazer. Eu acabei o livro e aí? O objetivo era ler o livro. Aí eu falei, vamos desenhar? Então vem para cá. Aí tem as 400 crianças correndo. E eu, pra que eu falei isso, gente? Aí, galera, os professores, não. E a escola pública, eles são tudo certinho. Mas ele foi massa, galerão. Aí captei papel para todo mundo, dei canetinha para todo mundo. E aí comecei a ensinar os personagens. Aí foi lindo, foi lindo. Aí foi o início de eu falar, olha, eu consigo, né? Viajei sozinho. Apresentei um trabalho meu, livro de arte, né? É um trabalho artístico. Então, às vezes dá para viver disso. E aí, o livro já vendeu mais de 40 mil livros. Tem várias escolas de São Paulo. E aí, eu ia fazer o segundo livro. O segundo livro do Peixal Carlos. Só que aí, eu recebi o diagnóstico no meio do caminho. E aí, eu comecei a escrever e falei assim: não, vou fazer um peixinho que é autista. E aí é quase uma continuação, que é a Doroteia, que é uma bichinha autista, e a Doroteia, que é do transtorno do espectro autista. Então, tem um linkzinho aí. E aí a Doroteia, né, ela fica lá ouvindo o somzinho dela, ela ouve as músicas repetidas, aí todo mundo acha que ela vive na bolha dela. Chega uma estrela completamente frenética, porque tem uns amigos que são muito frenéticos, né? E a gente já fica meio travado. Tipo, peraí, não consigo nem pensar. E aí começa esse dia a dia, essas situações, e como que a pessoa autista consegue sair dessas situações. E aí, de forma lúdica, eu vou colocando algumas situações no dia a dia da pessoa autista e como que ela se sai dela. E aí tem várias situações, né, que a ideia é apresentar o autismo, apresenta os medos dela, que é pavor de ir lá para cima do mar, porque tem muita gente, muitas espécies, tem barulho das ondas, tem horror. Só que aí tem um unicórnio marinho que chega, que eles só ouviram falar do unicórnio marinho. Veio o unicórnio marinho. E ela fica tão encantada, e ele perdeu os pais dele, só sabia que eles foram lá para cima. E aí quando ela fala que ele fala, ela fala comigo, eu vou te ajudar. Aí ele fala, eles foram lá para cima. Aí ela fica enlouquecida. E ela fica querendo ensinar ela. Só que aí é a história de, com força de vontade, com os amigos, a gente consegue chegar lá. E aqui a gente fala muito do suporte da pessoa autista, né? A gente fala muito disso, de ter uma pessoa para ser o seu suporte. Eu tenho meu suporte, que é a minha irmã, ela é psicóloga, e depois do meu diagnóstico ela especializou total em autismo. Hoje ela
psicóloga especializada em autismo, em adultos. E então é muito bom porque ela sabe toda minha trajetória, então ela pode usar isso como objeto de estudo e assim a gente vai se ajudando também. E a Dani, que é essa parceira minha, ela acabou escrevendo um segundo livro comigo e aqui a gente mostra muitos desafios, muitos mesmo, e ela é o meu suporte. Tem até um caso que a gente conta que a gente trabalha muito juntos, a gente fica muito tempo junto. E eu fico muito na casa dela. Ela é casada, tem 2 filhos. E eu fico lá. E eu mudei para em frente à casa dela. Como se não bastasse trabalhar o dia inteiro. Eu mudei para em frente à casa dela e falei: vocês estão pedindo, eu vou ficar aqui. E aí eu almoço lá. E o marido dela me adotou também. Então, o pessoal tudo gosta, então a gente se ajuda ali. E ela, como é uma pessoa autista, também é bom, porque aí todo mundo se entende. Ela tem um filho que é nível 2 de suporte, então ali já está a gangue formada ali. E um dia a gente foi viajar para dar uma palestra numa cidade interior de Minas, Andrelândia. E aí a gente ia pegar carona com um deputado estadual, os assessores dele, e que estavam promovendo o evento. E aí eles falaram: de manhãzinha a gente passa lá de pé, beleza? Eu apiei tudo na minha cabeça, né? Aí de manhãzinha e tal, a gente toma café e vai, beleza. Eu não gosto de ir de carona, ir com pessoas estranhas, assim, porque eu fico meio tenso. E aí, vida de político, você sabe, né? Eles vão para qualquer lugar, aparecer um negócio ali, vai. Eles falam: não, nós vamos passar ali numa ONG, nós vamos passar ali num lugar onde está tendo um evento de futebol. E aí a gente foi, a gente passou. E assim, as pessoas autistas, geralmente, elas têm restrição alimentar. E eu tenho um pouco de restrição alimentar, que acaba, o que mais me prejudica é o aspecto das comidas. Então, você já fica meio assim. E a gente foi num lugar onde galerão mesmo, então não podia ter nojo de nada, não podia ter frescura, não podia ter nada. E a gente passou em vários lugares e eu já estava assim. Aí eu fui almoçar. E aí, como tinha uma atividade, eu peguei uma bandeja, ela estava molhada. Não que ela estava suja, ela só estava molhada. Mas eu já comecei a ficar assim, muito tenso, porque o meu corpo já estava ruim, porque já fui em 3 lugares que não era para ir. E se eu comer, vai dar B.O. Mas beleza, eu comi e tal. Entramos no carro, agora sim a gente vai para a palestra. Mas quando eu entrei no carro, eu só ia para a casa dela e disse: fudeu. Começou os sinais da crise, né? Montada, né? É o percurso, ó, segunda fase, e ela caladinha, tacando aqui Rivotril, né? Acalmada. Não posso passar essa vergonha no carro do deputado, como o pessoal que eu não conheço e tal. E a Dani nunca tinha me visto passar mal. Tem uma crise. Ela sabe de todo o meu processo. Eu já contei que quando eu passo mal, o corpo numa manhã qualquer, hoje já nem tem nojo mais e tal, mas me tranco, me molho. E aí, quando eu passo mal, minha pressão cai, eu fico muito frio. Aí meu cérebro ele começa a pensar no frio e esquece da minha crise. E aí eu começo a voltar. E aí era uma das minhas táticas. E ela já sabia disso. E aí quando eu comecei a passar mal, eu comecei a passar muito mal. Eu falei: Dani, deu, cara, eu desmaiei aqui agora. Aí eu olhei pra ela e eu desmaiei no colo dela. Só que o deputado ele tem filho autista, os assessores já estão acostumados com pessoas autistas, e eles estavam num papo, mas num papo, assim, falando muito, que do jeito que eu caí, eu fiquei, eles continuaram falando. Ela pegou uma garrafinha de água e começou a atacar na minha cabeça, tipo, ele vai parar a qualquer momento, né, que é só sentir frio. E ela ia dar palestra, então ela começou a se molhar toda, e eles rindo, conversando, eu desmaiado, e ela atacando água em mim. E eu não acordei,
Me levantei, ela começou a fazer massagem ali. Eu odeio que fica me tocando, tudo. E o filho dela ama. Então, ela foi fazer massagem no filho dela ama. Eu odeio. Ela começou a fazer massagem, eu tive que voltar dos mortos. Ela falou, tira a mão de mim. Desmaiei de novo. E aí ela, beleza. Ela começou a molhar e disse, falatório danado. E aí eu achei bom, porque eu não gosto de ficar prestando atenção em mim. A gente ficou constrangido, né? A gente tem crise, ficou constrangido, e passar mal no moto. É uma situação muito ruim. E aí era tudo naturalmente. Então, a gente fortalecer esse círculo, as pessoas saberem do seu processo, as pessoas saberem como você passa mal. Quando você passa mal, você gosta que te abraça, você gosta que te deixa. Então, cada autista é um. E cada um gosta de uma coisinha. Então, a gente tem que saber, né? Porque, igual esse caso, agora ela sabe que se eu passar mal, ela pode me deixar ali, fica ali pertinho só para dar um apoio e perguntar se está precisando de alguma coisa, se quer alguma coisa. Então, é saber, né? Conhecer a pessoa. Esse é o papel do suporte, que está ali do seu lado. Então, não estar aqui hoje foi muito difícil. Eu vim, consegui, e agora eu vejo que rola. Então, não preciso ter esse medo mais, né? Claro que eu posso passar mal ali na hora que eu sair, porque toda aquela tensão vai bater uma hora. Mas não, a gente ia concluir e tal, e corro pro hotel, qualquer coisa eu já estou lá. Aí amanhã eu acordo e eu estou embora. Né? E são as estratégias que a gente tem que ter, né? Então a gente se conhecer é muito bom. E, para fechar, eu me conheci através da arte. E aí, é isso, eu trabalho com arte hoje, uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir, mas é possível. Hoje eu moro em São João del Rei, que é uma cidade do interior de Minas, moro sozinho, minha família mora em Belo Horizonte, então eu consigo morar sozinho, pagar minhas contas, viajar. Então eu estou no caminho certo e aí tem os contatos, para quem quiser conhecer as redes sociais estão ali, ó, tá Peixinho na plateia. A gente põe muitas tirinhas, muitas coisas legais, que não, muitas informações. O meu pessoal, que nem precisa, pessoal, alguns portfólios, as coisas do dia a dia. O meu que é de arte, né, que é de pinturas, e a gente está lançando um curso que vai ser no segundo semestre, mas aí já está ali já o arroba para a gente começar a falar, né? E aí tem a Peixinho da Plateia, que são os projetos, mas a gente tem uma associação lá também que chama Associação Pro Autistas, onde a gente acolhe as famílias, as pessoas autistas. A gente tem 350 autistas cadastrados na cidade e está crescendo, e às vezes faz filmes esperados, a gente tenta segurar a mão, né? Acolher. Agora a gente está com uma clínica lá, dando tratamento e espalhando informações para as pessoas saberem lidar. Bom, eu acho que é isso. Me abrir para perguntas, para como é que é a dinâmica, como é que você está de tempo, e conversar com vocês, bater papo mesmo, se vocês querem perguntar alguma coisa. Você pode ensinar a parte de fazer arte para outras crianças autistas? Se eu faço isso? Sim. Eu sou formado, né, em arte terapia, e eu vi um desafio enorme de fazer arte terapia com pessoas autistas, porque eles não ensinam a fazer arte terapia com pessoas autistas. É só mais focada na questão muito da psicanálise. Então
mais de se conhecer, do ser, do eu, e a gente viver naquele mundo, e as pessoas autistas não são assim não. A gente viaja até demais. E a gente é muito racional a fazer isso e isso. Só que dá para trabalhar muitas dificuldades que a gente tem, até mesmo de formular a questão do pensamento, ou então muitos não têm uma coordenação motora muito já formadinha, então dá para a gente trabalhar nisso. E aí já é um outro aspecto que me pegou e eu não estava preparado. E aí eu comecei a estudar sobre isso, falei, eu vou estudar sobre isso para a gente fazer arte terapia com as pessoas autistas, eu sendo autista. E aí juntava a galera e dava aquela tumulto e eu me perdia porque eu tinha um roteiro. E aí eu vi também as minhas limitações. Falei, não, se eu ensinar, se eu ficar com uma pessoa, às vezes, é melhor. E a gente vai direcionar, eu vou pegando o que ela precisa ali, quais são as dificuldades dela e trabalhando isso. Porque com muitas diferenças, dispersa muito. Então é bem diferente trabalhar com pessoas neurotípicas e pessoas autistas. Mas em si, bom, vou voltar, agora que eu dei uma parada, né? Da terapia, agora eu estou voltando porque eu estou esquematizando de novo. Mas é uma coisa que eu vou fazer, que eu vou continuar fazendo e quero, sei lá, pensar, formular um outro tipo de estudo para esse tipo de público. Assim. Eu sou graduanda em pedagogia. Eu gostaria de saber, eu vou pegar a primeira infância das crianças. E eu já vi acontecer dos pais ter muito receio de ouvir, seu filho é autista, eu sei que não gostei, eu vou falar, claro. Mas assim, para o professor que percebe alguma coisa na criança, vê os sinais, o que a gente deveria fazer? O que a gente... Porque muito pai não aceita mesmo, tem medo da palavra, acha que tá falando mal do próprio filho, né? Como que eu, como educadora, tenho que agir? Então, se você vê sinais, né, na criança, o papel da escola é ensinar. Né? Você vê o desenvolvimento dele, se está ok, se não está. E aí você pode chegar para os pais e falar, olha, na parte do desenvolvimento, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, ele age desse jeito, ele age desse jeito. E sugere um neuropediatra para poder ver essa parte. E se você já chega atacando, né? Olha, acho que seu filho é autista. Os pais, quando recebem diagnóstico, eles ficam completamente perdidos. Eles chegam na associação perdidinho. A gente fala, não, nós somos autistas, olha, a gente está aqui explicando, mas sério? Mas tem muito medo ainda. Mas para os pais e para as crianças, às vezes quando a gente vai nas escolas ler o livro, todo mundo quer ser autista. Quando vê a peixinha da Doroteia, quem é autista? Todo mundo levanta a mão. Não, possível. Eu quero ser uma peixinha, eu quero ser. E aí é muito legal isso, porque o que tinha tanto medo antes, dessa forma lúdica que a gente está passando, fica ok. Mas aí a gente começa a se conversar, meu colega meu primo não é. Então, naturalizar isso entre as crianças, para a gente conseguir passar para os pais, né? Mas eu acho que da forma pedagógica, assim, das escolas, eu acho que é importante conversar sobre o desenvolvimento da criança. Não precisa nem tocar na palavra autista, mas sugere procurar um especialista neurológico, sei lá, tentar amarrar, né, o que a criança ele tem e pedir ajuda a outros profissionais, porque senão eles vão falar, mas você não é médico, como você vai diagnosticar? E aí gera aquele conflito e aquela confusão e gera oportunidade para eles tumultuarem, né, e ficar contra a escola. Mas eu acho que é bem... Adorando sua palestra, muito obrigada, viu? Obrigado. Eu sou psicopedagoga e eu trabalho com crianças de idade também, né? Então
contato com tudo isso que você está falando. Uhum. E dá uma alegria saber que tudo isso flui para um bom caminho, sabe? Porque tem vezes que é muito difícil o trabalho do profissional que lida com as crianças. Mas uma coisa que eu tenho descoberto e tenho percebido é o valor da terapia com a arte, que é o que você está falando para a gente aqui. É só um comentário, não é uma pergunta, mas assim, para te falar que dentro do consultório, atendendo as crianças, quando a gente envolve a arte, assim, existem saltos no desenvolvimento da criança que é muito bacana. Então, assim, te ver falando, te ouvir falando, e uma coisa que você sente lá dentro do consultório, você fala assim, não, é verdade, isso que você está sentindo é verdade, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho, uma criança que eu atendo, ele tem muita dificuldade nessa parte motora. E aí a pergunta é, você passou por isso? Essa fraqueza muscular, essa dificuldade de controlar, né? E isso te atrapalhou em algum momento na ilustração, na pintura? Você passou por isso? Eu gostaria de saber. Não, dessa parte motora não. Como eu era muito hiperativo, desde os 2, 3 anos, meus pais já me colocaram tudo quanto é esporte para gastar energia. Então acho que isso fez desenvolver o meu lado motor, né? E tendo, eu acho, né, assim, tendo altas habilidades, eu comecei a perceber o esquema dos esportes, né? Então a gente mexe muito com padrões, a gente enxerga muito padrões. Então a gente vê um comportamento ali, mapeia ele, então a gente consegue lidar super bem. Então eu aprendia muito rápido, então eu repetia, então eu exercitava esse lado motor meu. E eu não tinha dificuldade, a única coisa que eu tinha é tremedeira. E eu tremia muito, na hora de ilustrar, eu tremia muito. E aí eu não sei se é a questão motora mesmo ou outra coisa, porque eu não fui no médico para ver isso. Antes eu comecei a fazer tirinhos, charges, e aí eu até brincava que era uma característica minha, né? Que ao invés de ser retinho, bonitinho, era mais tremidinho e tal. Mas eu tenho dificuldade sim, eu sempre apoio com o meu dedinho para poder desenhar, porque senão eu não consigo. Então essa parte de desenho, ela é um pouco difícil, mas eu criei técnicas para poder não tremer tanto que sai assim do que eu gostava. E eu sou muito exigente comigo, então eu não gosto de nada do que eu faço. E aí eu sempre não gosto, estou sempre querendo ajeitar e nunca dá. E aí eu acho que eu posso até ter, né, essa parte motora, né, na parte do meu trabalho, da arte, mas não me atrapalha. O que me atrapalha da parte motora, eu acho que na parte vestibular, eu tropeço parado. Eu estou parado, de repente eu estou num empurrão, não sei como, eu trombo em todas as paredes, eu não consigo medir a porta, o espaço da porta, eu estou ombrada, eu já bati de cara em vidro por não enxergar vidro. Então, eu sou muito estabanado. Eu bato a cabeça em tudo quanto é lugar. A Dani, um dia a gente estava indo na padaria, sabe esse carro não sei como é que chama aquilo, é SEMIG, que mexe com luz, tem escada. Ela passou, e ela estava na frente, né? Aí depois ela me contando, ela falou assim, é lógico que o Bruno viu a escada, né? E depois eu escuto um barulho que eu meti a cabeça na escada. Então eu não consigo medir a distância das coisas. E eu sou muito estabanado. Então, isso pode ser a parte motora também desajeitada minha, né? Mas não me atrapalha, só me atrapalha sim, né? Se for de machucar. Oi, tudo bem? Tudo bem. Sou esteticista e eu tenho como foco a questão de integração. E eu tenho muita dúvida com essa questão do autismo, de não saber como deixar o ambiente mais agradável para ele, de não saber como abordar, de ter aquele receio de ser delicada
pessoa. Você gosta de cheiro, você gosta de luz, te incomoda cheiro, te incomoda luz, te incomoda o lugar que você vai sentar ou deitar. E aí tem gente que não se incomoda não, sabe? Incomoda sim, mas não o suficiente para ela, se ela está indo, ela já está se preparando para isso. É o que eu faço, sabe? A gente vai cortar cabelo, eu sei que lá é ruim, tem uma televisão em cima tocando funk e os dois só ficam conversando. Então eu já sei que eu não vou aguentar. E aí às vezes, quando está muito ruim, eu peço para baixar, eu peço para tirar a música. Mas eu acho que a gente não pode se perguntar. Pode perguntar, porque às vezes a pessoa quiser que abaixe um pouco a luz, ou que você não coloque um certo cheiro na sala, na sessão dela, né? Eu acho que, se for possível para você, é viável. E mostrar que você está importando com isso é muito bom. Porque aí as pessoas vão querer ir, né? Porque tem uma pessoa que realmente pensa nesse tipo de público, mas é perguntar. Porque, do mesmo jeito que eu não gosto, tem gente que ama. Como que é o processo criativo? O processo de criar um desenho, assim, a inspiração. Você tira de algum lugar? Você tem um bloqueio criativo? Tiro, mas eu viajo demais. E aí eu estou sempre desenhando, estou sempre com um caderninho, estou sempre com caneta, sempre. E aí isso é desde sempre. E aí qualquer coisinha eu vou anotando, desenho para caneta, minha cabeça está sempre viajando. Quando eu trabalhava no jornal e saía com os meninos, eles me apelidaram de autista, sem saber do meu diagnóstico. Porque a gente estava no meio lá do furdúncio, eles falavam que eu desligava, parecia criar um muro em volta de mim, eu pegava o guardanapo e ficava lá desenhando. E do nada, parece que desligava para recarregar e eu nem via isso. Ficava lá. Então a cabeça está sempre funcionando. Eu estou sempre pensando em situações, e aí eu estou escrevendo, anotando. Quando eu converso sobre essa parte de criatividade, eu faço umas oficinas de criatividade também, inclusive de literário, de desenho. E tem um exercício de desbloqueio que eu faço com os meninos, inclusive com os meninos autistas, né, na arte terapia, que é um status que eu faço. E aí o que sair tem que fazer, então sai muita coisa legal. Mas a minha criatividade, ela é o tempo inteiro. Eu até tomo remédio para parar de pensar, porque senão eu não consigo nem dormir, de tanto que eu penso, criando e fico querendo produzir. Quando eu quero relaxar, eu produzo. Quando eu quero descansar, eu trabalho. Então são coisas que para mim é relaxante, só que na minha cabeça ela fica a mil. E aí chega uma hora que dá um vizinho. Mas eu leio muito, vejo muito filme, gosto muito de arte, então tem muita referência na cabeça, né? Então, tudo que eu vejo, música, parece que fica guardado na minha cabeça. E eu acesso, aí acaba sendo rápido. Eu quero fazer um negócio, aí automaticamente eu já visualizo, já vejo exatamente o que é produção de produtos. Olá. Você citou que, no caso, quando você tinha crise, você não gostava de tocar, você, enfim, e que era legal a gente conversar com a pessoa para saber que ela gosta ou não gosta. Quando criança, ela consegue expressar isso? Eu acho que vai ser na experiência mesmo. Sabe? Como se uma criança tem crise. Na parte do colégio, das escolas, a gente tem um negócio que chama portfólio do aluno, que os pais têm que preencher, né? Porque os pais vão saber. Mas se os pais não souberem, se for no caso de filhos e tal, para poder saber, eu acho que é testando e perguntando: você quer um abraço? Você quer pedir um abraço?
aí ou a criança vai ou não vai querer. Mas a gente faz isso até na associação. A Dani que tem mania de abraço, todo mundo que está triste, alguma coisa, você quer um abraço. E aí a pessoa às vezes sente que tem uma criança lá, que a gente trabalha com ela, que ela está lá quase tendo crise, ela quer um abraço, ele vai, abraça forte e passa, sabe? Então, eu até brinco com ela que quando eu estou assim, estressadaça, ela, você quer um abraço? Eu não gosto de mim, né? Eu já estou assim, você quer me abraçar? Então, eu acho que se for criancinha, fazer testes mesmo, sabe? Mapeamento, sabe? Meu comportamento, o que gerou aquela crise? Então, foi naquele momento, sabe? Soltaram fogos, então a luz acendeu, e aí consegui maquiar isso mesmo, maquiar e tentar conversar. Às vezes ela consegue se estressar, ou apenas te olhando, e aí você vai saber se é sim ou não, ou tentando, vai devagarzinho. Mas nessa questão do toque eu tenho muito problemas, até para relacionamento isso é difícil, porque eu não gosto muito, né? E aí fica difícil. Mas é conhecido mesmo. Uai, gente, então acho que é isso, né? Desculpa aí se eu fiquei gaguejando muito, eu sou muito tímido. Pra mim é muito bom, mas é muito difícil. Mas eu estou treinando, e eu tenho que ir treinando para ir melhorando mais e conseguir, né? E é isso que a gente tenta passar para as pessoas e para as crianças autistas, né? Que a gente pode chegar lá. Então, eu tenho que me esforçar para ser uma representatividade para elas olharem e falar, eu posso chegar ali. O mínimo que seja, a Dani fala muito, sabe? Que a questão do filho dela é um comprometimento substancial, mas se um dia ele conseguir sair para comprar o pão dele sozinho, já é uma vitória imensa, assim, então, que dá pra gente passar de coisa boa. É isso. Obrigado. Uma lembrancinha do Senac para você. Pode abrir para ver, vamos ver se você gosta. Legal, né? Criando com empatia, da editora Senac. Muito legal, né, pessoal? Acho que deu para a gente aprender bastante hoje com o Bruno Grosso. E acompanhe pelas redes sociais. Vamos aprender um pouquinho mais, né, sobre esse mundo. Eu queria sortear 2 livros, mas como é que a gente faz? Quem vai botar os livros na era? Ter pensado nisso, né? Quem está fazendo aniversário hoje?